Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10. Evolução Hacker. Parte 2. Capítulo 11. Alto e magro, muito maior que uma pessoa comum, seu corpo inteiro era de um verde grama vibrante. Uma coroa de protuberâncias em forma de chama erguia-se de sua cabeça, e seus ombros eram cravejados de saliências vermelhas semelhantes a espinhos. Seus braços musculosos eram revestidos de farpas afiadas, irradiando uma força mortal. O emblema característico do Omnitrix estava em seu peito, uma característica da edição calibrada do Omnitrix, que posicionava o símbolo no mesmo lugar em todas as transformações. Por causa disso, alguns alienígenas tinham suas habilidades ligeiramente prejudicadas, já que o emblema podia bloquear ataques recebidos, mas isso era assunto para mais tarde. Fogo Fato. Lucian observou sua própria transformação com profunda satisfação. Ele pressionou a palma da mão para baixo, e chamas irromperam violentamente de sua mão. A explosão de poder o impulsionou como uma bala de canhão, disparando pelo ar a uma velocidade tremenda em direção às duas bestas ancestrais. Naquele instante, o antigo espinossauro e o mamute devastavam o centro da cidade, deixando ruínas por onde passavam. Gritos, estrondos, palavrões e choros de crianças enchiam o ar, misturando-se num único rugido de caos e medo. Dezenas de carros de polícia já haviam sido mobilizados, com os agentes disparando armas de grosso calibre contra os dois monstros enfurecidos. Mas nem mesmo os projéteis mais potentes conseguiam perfurar a pele do mamute, apenas marcas brancas superficiais permaneciam, praticamente ineficazes para detê-los. O cabelo do vovô Max estava grisalho, seus dentes cerrados enquanto protegia os dois atrás dele, a ansiedade apertando seu peito. Depois de escaparem do museu, eles planejavam atrair as feras para os arredores, mas o espinossauro e o mamute enlouqueceram, investindo contra a parte mais movimentada da cidade, matando e destruindo tudo à vista. Vovô, o que devemos fazer? Gwen perguntou com o rosto pálido enquanto olhava para as criaturas aterrorizantes à sua frente. O avô Max balançou a cabeça com um suspiro cansado. Naquele momento não havia nada que ele pudesse fazer. Sem armas especializadas, ele não tinha como lutar contra criaturas tão monstruosas. Não se preocupe. Meu primo está lá fora, ele vai mostrar para aquelas coisas quem manda, disse Ben com firmeza. No instante em que ele terminou de falar, um estrondo ensurdecedor ecoou por cima das cabeças. Os três olharam para cima surpresos, e logo em seguida seus rostos se iluminaram de alívio. Um alienígena verde-grama cruzou o céu em um rasante, com chamas irrompendo de suas palmas, cortando as nuvens como um cometa flamejante. Ele disparou diretamente em direção às duas bestas ancestrais. Bum! Um impacto estrondoso sacudiu o chão quando o fogo fato pousou, abrindo uma cratera profunda na rua. Poeira e detritos explodiram em ondas. Rugido. O espinossauro foi o primeiro a notá-lo. Com um rugido ensurdecedor, ele pisoteou os escombros e avançou, emanando de seu corpo colossal uma intenção assassina. Fogo Fato o desviou para o lado, desferiu um soco do tamanho de um saco de areia e o acertou em cheio no crânio do espinossauro. O golpe apenas fez a fera cambalear levemente. Ao contrário de quatro braços, ele não dependia da força bruta. Mas a força não era a especialidade do Fogo Fato. Rugido. As pupilas vermelho-sangue do espinossauro se contraíram quando ele mostrou suas presas e atacou, mordendo o braço de Fogo Fato num instante. Rasgar. Num instante, o braço esguio de Fogo Fato foi arrancado. O espinossauro o arremessou para o lado, fazendo-o cair nas ruínas próximas e espalhando destroços em todas as direções. Roar. O espinossauro rugiu para Fogo Fato, como se estivesse declarando sua dominância. Essa cena foi presenciada pela multidão reunida. Meu Deus, aquele alienígena esquisito está perdido. Sim, o braço dele foi arrancado a mordidas. Aposto que os dinossauros vão comê-lo em breve. Acabou. Se nem mesmo um alienígena consegue derrotar esses monstros, nossa cidade está condenada. Quem nos salvará? Ao verem o visitante alienígena com um braço decepado, muitos espectadores sentiram desespero e inquietação, já imaginando a destruição da cidade. Não, desista, alienígena. Eu acredito que você pode derrotá-los, gritou Ben. Os lábios de Fogo Fato se curvaram levemente para cima. Ele ergueu a mão esquerda e estalou os dedos bruscamente. Tentáculos brotaram do toco decepado, espalhando-se rapidamente antes de se conectarem à ferida de Fogo Fato. Sob o olhar atônito da multidão, o braço de Fogo Fato se regenerou diante de seus olhos, a ferida se fechando a uma velocidade incrível. Em segundos, seu braço estava completamente restaurado, sem deixar sequer uma cicatriz. Este era o Fogo Fato, possuidor não apenas de formidáveis poderes baseados no fogo, mas também de uma cura acelerada. Um ferimento tão pequeno não significava nada para ele. Alien, você é incrível. Vai e derrote aqueles monstros. Irmão alienígena, você é tão legal. Você consegue até regenerar sua mão depois que ela quebra. Uma mulher ocidental de pele clara com o rosto corado, olhou para Fogo Fato com admiração. Cara alienígena, você é o nosso ídolo. A multidão explodiu em entusiasmo, vibrando intensamente com os punhos erguidos. A esperança reacendeu em seus corações enquanto clamavam por Fogo Fato. Meu primo é incrível. E esse novo herói também parece super forte. Gwen não conseguiu conter a admiração. Claro. De quem mais ele é primo? Ben mostrou a língua. Ele é meu, retrucou Gwen irritada. Ele também é meu, retrucou Ben. Não, meu primo pertence somente a mim.
O avô Max estava por perto, balançando a cabeça em sinal de impotência antes de voltar o olhar para o centro do campo de batalha. Bum! Erguendo a palma da mão, Fogo Fato reuniu chamas ardentes que irromperam para fora. O calor escaldante distorceu o ar ao atingir o espinossauro. Ondas de fogo carmesim, como um dragão rugindo, devoraram a pele da criatura com fúria intensa. Rugido! O espinossauro gritou de agonia com o corpo inteiro em chamas. Instintivamente cambaleou para trás, desesperado para escapar do alcance do fogo. Com um movimento rápido, Fogo Fato ergueu os braços, conjurando um anel circular de fogo que aprisionou a enorme besta em seu interior. Em seguida, liberou uma onda de gás do pântano, alimentando as chamas para que queimassem com ainda mais intensidade. Mu! Um rugido estrondoso veio da lateral. Fogo Fato se virou e viu um mamute avançando em meio às chamas. Sua longa tromba chicoteava o ar enquanto ele pisoteava o chão, sacudindo a terra a cada passo, montanhas de entulho desabando sob seu peso. Você de novo, seu desastrados, zombou Fogo Fato, apontando a palma da mão direita para o mamute e liberando uma densa rajada de gás do pântano. Então prove deste golpe. O mamute enfurecido, com os olhos vermelhos como sangue, logo foi engolfado pelo gás do pântano que se espalhava. O fedor impregnou a área, obrigando a multidão a tapar o nariz e franzir a testa. Mesmo assim, ninguém foi embora. Ninguém queria perder uma batalha de monstros tão rara e espetacular. Assim que o mamute ficou completamente coberto de gás do pântano, Fogo Fato lançou uma pequena chama sobre seu corpo. Então, com um estalo seco de dedos, bum! Explosões estrondosas irromperam, uma luz ofuscante disparou para o céu e o mamute foi engolido pela violenta explosão. O chão tremeu incessantemente enquanto destroços voavam em todas as direções, como se um terremoto de grandes proporções tivesse ocorrido. A multidão gritou, tapando os ouvidos e tremendo, com os olhos cheios de choque e terror. Um poder tão avassalador. Será que uma criatura assim realmente existe? Após um longo tempo, as chamas cegantes se dissiparam e as explosões ensurdecedoras gradualmente diminuíram. Capítulo 12. Em meio às ruínas despedaçadas, uma cratera gigantesca havia sido aberta. Dentro dela jazia o cadáver colossal de um mamute, despedaçado e carbonizado a ponto de ser irreconhecível, o ar impregnado com o cheiro acre de carne queimada. Nem mesmo o mamute de pele grossa conseguiu resistir ao ataque feroz de Fogo Fato. Rugido! O espinossauro, com os olhos brilhando em vermelho sangue, irrompeu do círculo de fogo e atacou Fogo Fato em cheio. A morte do mamute o havia enchido de pavor. Em vez de esperar para ser torrado vivo nas chamas, ele escolheu lutar. O desespero o levou a arriscar tudo pela sobrevivência. Diante da fera que se aproximava, Fogo Fato liberou uma densa onda de gás pantanoso que se espalhou rapidamente pelas vinhas próximas. No instante seguinte, as trepadeiras dispararam para cima como plantas crescendo em velocidade vertiginosa, estendendo-se por dezenas de metros de altura antes de se entrelaçarem formando uma enorme mão verde. Antes que o espinossauro pudesse reagir, as vinhas o envolveram, formando um enorme emaranhado que cobria todo o seu corpo. Por mais que se debatesse, não conseguia se mover um centímetro sequer. Jin. Missão de hacker alienígena acionada. Emate o espinossauro. Efeito de aprimoramento aleatório obtido. Descanse no fogo. Fogo Fato ergueu a mão e liberou uma torrente de chamas carmesins que engoliu o espinossauro por inteiro. Gravemente ferida, a criatura não conseguiu se libertar dos cipós que a apertavam. Em instantes, o fogo intenso a reduziu a cinzas, deixando para trás apenas um esqueleto enegrecido que ainda irradiava um calor tênue em meio às ruínas. O ar ficou completamente imóvel. A multidão ficou paralisada, de boca aberta, com os olhos fixos na figura alta e esguia que estava em meio à fumaça. Após um longo silêncio, alguém finalmente gritou: herói! O herói que cuspia fogo nos salvou. Herói! Herói! Os outros saíram do transe e se juntaram à comemoração, erguendo os braços e vibrando com toda a força. A emoção e o alívio se espalharam pela multidão como um incêndio florestal. Jin derrotou com sucesso o espinossauro furioso. Aumento da duração da transformação do Omnitrix. 2 minutos. É tempo de transformação inicial do Omnitrix. 10 minutos, agora atualizado para 12 minutos. Nota: o Omnitrix possui uma função protetora. Certas razões específicas podem fazer com que a duração se estenda ou diminua. Uma sequência de notificações do sistema ecoou na mente de Lucian. Os olhos de Lucian se estreitaram ligeiramente. Não é uma má melhoria. Nesse ritmo, alcançar um tempo de transformação ilimitado não parecia impossível. Enquanto Fogo Fato ponderava sobre o assunto, a multidão ao redor avançou como uma maré, cercando-o rapidamente. Herói! Alien, você é tão másculo. Posso pegar seu contato? Gritou uma mulher de olhos verdes e cabelos tingidos de branco. Ele devia me dar. Sou uma modelo famosa em Washington. Alienígena gato, o jantar é por minha conta hoje à noite. Aí a gente pode se conhecer melhor, disse uma mulher alta e loira, estufando o peito com orgulho. Não, afastem-se todos vocês. Não ousem profanar nosso herói. Ele é nossa divindade protetora. Ele não tem tempo para vocês. Exatamente. Você só vai atrapalhar a capacidade do nosso irmão alienígena de cuspir fogo. E aí, alienígena? As bebidas são por minha conta hoje à noite? Não vamos para casa até estarmos completamente bêbados. Inúmeros homens repreendiam as mulheres que flertavam com Fogo Fato, cada um ansioso para fazer amizade com um alienígena tão poderoso e obter alguma vantagem.
Ben e os outros estavam espremidos no meio da multidão, sem conseguir chegar perto de Fogo Fato. Eles só podiam assistir impotentes enquanto ele era cercado por admiradores, com os rostos tomados pela exasperação. Minha prima, gritou Gwen, mas ninguém lhe deu atenção. O vovô Max balançou a cabeça com um sorriso irônico. Esse é o charme do seu primo. Vamos esperá-lo lá fora. Ai, cara, Ben gemeu, esfregando a testa. Em meio à multidão caótica, Fogo Fato balançou a cabeça. Aquelas pessoas estavam completamente fora de controle, algumas queriam fotos, outras imploravam por autógrafos e algumas até tentavam flertar. Nem mesmo o leve cheiro de gás do pântano que emanava de seu corpo conseguia afastá-las. Afastando a mão inquieta de uma mulher, Fogo Fato liberou uma explosão de energia avassaladora, forçando todos ao seu redor a recuar. Então, colocando ambas as palmas das mãos para baixo, ele liberou um poderoso jato de chamas que o impulsionou para o ar. Como um foguete decolando, ele se desvencilhou da multidão e disparou para longe. Ao ver isso, o vovô Max ligou rapidamente a lata velha e saiu em perseguição, levando Ben e Gwen consigo. Na cerimônia de entrega do prêmio Veritas, um homem de terno estava de pé, orgulhosamente no palco, segurando um magnífico troféu dourado. Dr. Kelly, parabéns por ganhar o prêmio Veritas deste ano, anunciou ele, entregando o troféu a um homem de meia idade. Antes que o Dr. Kelly pudesse assimilar a informação, o chão começou a tremer violentamente. Ao mesmo tempo, uma sombra escura se projetou sobre as portas de vidro. O contorno enorme parecia aumentar a cada segundo, com duas luzes carmesins brilhando na escuridão, olhos pertencentes a alguma criatura gigantesca. A multidão empalideceu. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, com pessoas gritando e fugindo em todas as direções. Colidir. O monstruoso Tiranossauro Rex, com seus olhos vermelhos sangue repletos de intenções assassinas, atravessou as portas de vidro e avançou diretamente contra o Dr. Kelly. O Dr. Kelly cambaleou para trás, tentando correr, mas outro pé o fez tropeçar repentinamente. O prêmio Veritas voou de suas mãos. O Dr. Animal saltou das costas do T-Rex com uma velocidade impressionante, mergulhando para frente para agarrar o troféu dourado. Pum! Ele caiu com força no chão de costas, mas agarrou o prêmio firmemente contra o peito. Meu prêmio Veritas! Exclamou ele, segurando-o como um tesouro. Quem é você? Gaguejou o Dr. Kelly com os olhos arregalados de terror enquanto encarava o cientista desvairado à sua frente. Eu sou o gênio mais brilhante do mundo, Dr. Animal, declarou Animo, erguendo o troféu bem alto. E este prêmio Veritas pertence a mim. Ninguém o merece mais do que eu. Isso é, meu, disse o Dr. Kelly fracamente, tremendo. Os olhos do Dr. Animal estavam vermelhos. Ele apontou o dedo para Kelly e gritou, rápido, como esse idiota tagarela. Ao seu comando, o tiranossauro soltou um rugido gutural e avançou. O Dr. Kelly empalideceu como a morte. De alguma forma, impulsionado pelo terror puro, ele se levantou rapidamente e fugiu. Mas o T-Rex foi mais rápido. Suas mandíbulas se fecharam em torno de seu pelo, erguendo-o no ar antes de se abrirem completamente para engoli-lo por inteiro. O grito de Kelly rasgou o ar. Será que era mesmo assim que ele ia morrer? Depois de finalmente ganhar o prêmio Veritas, ser devorado por um dinossauro. Era cruel demais, absurdo demais. Ele não conseguia aceitar. Voxas! Um raio verde cruzou o corredor. Chamas irromperam de suas palmas enquanto Fogo Fato se movia mais rápido que um relâmpago, agarrando a doutora Kelly no ar pouco antes que as mandíbulas do T-Rex pudessem se fechar. Rugido. O dinossauro mordeu nada e explodiu em fúria, seus olhos vermelhos sangue flamejando enquanto soltava um rugido ensurdecedor em direção ao intruso. Capítulo 13. Ninguém pode me impedir de ganhar o prêmio Veritas. Rosnou o Dr. Animal entre dentes cerrados, os punhos se fechando em fúria. Ataquem! Matem-no! O Tiranossauro Rex rugiu para o céu, suas poderosas patas avançando com força enquanto ele destruía as mesas que bloqueavam seu caminho. Com as mandíbulas escancaradas, ele atacou Fogo Fato, suas presas reluzindo com intenções assassinas. Pode vir! Fogo Fato ergueu a palma da mão, lançando uma bola de fogo flamejante que disparou para frente com velocidade tremenda. O ataque cortou o ar, carregando calor escaldante e poder destrutivo ao atingir a enorme cabeça do T-Rex. Bum! Uma explosão ecoou. O impacto rasgou a carne do dinossauro, e o cheiro forte de carne queimada impregnou o ar. Mas o T-Rex era claramente muito mais forte do que o espinossauro ou mamute. Suportando a agonia que lhe dilacerava o crânio, ele rugiu e atacou novamente, com ferocidade emanando de cada passo. Que criatura teimosa! Fogo Fato agarrou o Dr. Kelly pelo braço e passou rapidamente por cima do corpo volumoso da criatura em direção à saída. Em um ambiente fechado como este, a ignição do gás do pântano poderia causar uma explosão devastadora, perigosa demais para todos lá dentro. Rápido! Persigam-no! Devorem aquele homem-planta! Bradou o Dr. Animal. O tiranossauro girou lentamente seu enorme corpo. Sua cauda cortou o ar, reduzindo mesas e cadeiras a estilhaços. Ele rugiu furiosamente em direção a Fogo Fato na porta, depois impulsionou-se com suas poderosas patas traseiras e trovejou atrás dele. Do lado de fora, Fogo Fato deixou o Dr. Kelly no chão. Este lugar é muito perigoso. Vá embora agora, disse Fogo Fato, com um tom calmo, porém autoritário. O Dr. Kelly assentiu com a cabeça, ainda atordoado, e saiu correndo. Mas, no meio do caminho, parou e olhou para trás, com um lampejo de preocupação nos olhos.
Aquilo era um Tiranossauro Rex. Será que até mesmo um alienígena conseguiria derrotar uma criatura dessas? O pensamento persistiu enquanto ele pegava o celular e ligava apressadamente para a polícia. Lá dentro, Fogo Fato já havia enfrentado novamente o T-Rex descontrolado. Rugido. A besta monstruosa brandiu sua cauda gigantesca, rasgando o ar como uma bola de demolição. Fogo Fato o desviou por pouco, enquanto o golpe atravessava a parede, espalhando destroços por toda parte. Com um salto poderoso, Fogo Fato cerrou seu punho verde brilhante e o golpeou com força no pescoço do T-Rex. O dinossauro uivou de agonia, seus olhos injetados de sangue de fúria. A dor o levou a um frenesi berserker, e ele atacou implacavelmente, mordendo e arranhando com uma fúria imparável. Nesse instante, Ben e os outros surgiram de repente. Eles paralisaram ao presenciarem o confronto brutal entre Fogo Fato e a besta gigante. O olhar penetrante do vovô Max percorreu a sala, pousando no Doutor Animal sozinho, sentado no chão, agarrando o prêmio Veritas com força contra o peito. Seus olhos injetados de sangue brilhavam com loucura. O prêmio Veritas finalmente me pertence, exclamou ele. Bum! De repente, o enorme tiranossauro foi arremessado para trás por uma explosão flamejante vinda de Fogo Fato. A fera se chocou contra a parede atrás do Doutor Animal, se despedaçando em escombros e fragmentos. O Doutor Animal saiu do seu transe apenas para ver 3 figuras agora paradas diante dele. Nada bom. O avô Max reagiu instantaneamente, lançando-se para frente para arrancar o transmodulador de DNA da cabeça de Animo. Assustado, o Doutor Animal cambaleou para trás em pânico. Ele olhou para o T-Rex ferido, com a mente a mil, os dentes cerrados em frustração. Tem que haver um jeito de derrotar esse alienígena. Seus olhos percorreram o corredor rapidamente e em seguida fixaram-se em algo. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Num canto, havia um aquário ornamentado repleto de plantas aquáticas de um verde vibrante. Um caranguejo rei vermelho vivo estava lá dentro, suas garras afiadas estalando enquanto ele arrancava pedaços das plantas e os enchia a boca. É você, disse o Doutor Animal com um sorriso sinistro. Nem pense nisso. O vovô Max percebeu imediatamente o que o Doutor Animal estava planejando e avançou, tentando alcançar o transmodulador de DNA em sua cabeça. Se outra criatura mutante se juntasse à luta, as coisas ficariam muito mais perigosas. Aguardem só, ninguém pode me parar. O Doutor Animal gritou, virando o transmodulador de DNA em direção ao caranguejo rei dentro do aquário. Voxax! Uma bola de fogo incandescente cruzou o ar, carregando um calor escaldante enquanto se dirigia diretamente para ele. O Doutor Animal mal teve tempo de reagir. Ele mergulhou para o lado, mas a onda de choque da explosão o fez cambalear para trás, batendo com força no chão. O ataque de Fogo Fato o deixou coberto de foligem, com o cabelo chamuscado e desgrenhado. Ele teve sorte de ainda estar de pé. Ignorando a dor, o Doutor Animal cerrou os dentes e apertou com força um botão em seu capacete. Um raio de luz carmesim irrompeu, o raio mutante atingindo o caranguejo rei em cheio. Estalos. O caranguejo rei vermelho começou a inchar como um balão, seu corpo expandindo-se rapidamente até estilhaçar o tanque em uma tempestade de cacos de vidro. Seu casco brilhava com farpas afiadas como navalhas, e suas 8 patas, cada uma tão grossa quanto uma lança, cravaram-se no chão, soltando faíscas ao impacto e deixando buracos profundos nos azulejos. Um caranguejo rei mutante enorme, aterrorizante e emanando uma aura de pura ameaça, agora estava diante deles. Sua presença tão imponente quanto a de uma máquina de guerra fortemente blindada. Só eu, Doutor Animal, poderia criar um milagre desses. O Doutor Animal riu maniacamente e apontou para Fogo Fato. Ataquei-no. O caranguejo mutante guinchou e avançou. Nesse instante, um rato preto passou correndo pelos pés do Doutor Animal. Sem hesitar, ele o atingiu com outro raio, transformando-o em uma criatura enorme e horrenda. O Doutor Animal saltou para as costas da criatura, erguendo-se sobre o vovô Max e os outros que tentavam se aproximar. Uau! Ben ficou paralisado de choque. Eca! Gwen engasgou, quase vomitando ao ver o rato gigante grotesco. Correr! O vovô Max agarrou os dois e disparou na direção oposta. Contra monstros como aqueles, eles não tinham a menor chance. Bum! Fogo Fato ergueu a palma da mão e lançou uma saraivada de bolas de fogo. Elas caíram como uma tempestade flamejante, atingindo o caranguejo mutante com força. Clong, clong, clang. As bolas de fogo explodiram ao impacto, mas apenas minúsculas faíscas tremeluziram na carapaça da criatura antes de desaparecerem. Os ataques não causaram danos visíveis. A expressão de Fogo Fato escureceu. Ele teve que admitir, a genialidade do Doutor Animal em engenharia genética era notável. Se sua mente não tivesse sido corrompida pela ganância, ele poderia ter ganhado não apenas o prêmio Veritas, mas talvez até mesmo um prêmio Nobel. Ainda assim, gênio ou não, esse monstro precisava ser detido. Bolas de fogo comuns não eram suficientes. Ele precisava usar força explosiva, mas com Ben e os outros ainda lá dentro, não podia arriscar detoná-la ali. Primeiro, precisava atrair a criatura para fora. Erguendo ambas as mãos acima da cabeça, Fogo Fato concentrou suas energias. Uma enorme bola de fogo se formou entre suas palmas, irradiando calor intenso antes de cair com uma explosão estrondosa. A explosão flamejante atingiu o caranguejo mutante, forçando-o a erguer suas garras vermelho-sangue em defesa. O impacto chamuscou sua carapaça, deixando-a preta e vapor subia devido ao calor.
Quando finalmente se estabilizou, Fogo Fato já estava correndo para fora do corredor. Os olhos do caranguejo mutante brilhavam em vermelho de fúria enquanto ele rugia e perseguia os outros, suas enormes patas rasgando o chão. Cuspidor de fogo, você não escapará de mim. Com um sorriso insano, o doutor animal incitou seu rato mutante a avançar e partiu em sua direção. Capítulo 14. Uma lua branca e pura pairava alta no céu completamente escuro, lançando suaves raios de luz sobre a cidade. Do lado de fora do salão, o caranguejo gigante mutante avançava furiosamente pelas ruas, brandindo suas garras enormes com uma força feroz. Ele destruía tudo em seu caminho enquanto perseguia Fogo Fato implacavelmente. Aterrorizados com o súbito aparecimento da criatura monstruosa, os pedestres gritaram e se dispersaram em pânico, desesperados para não chamar sua atenção. Ao longo da rua, a força bruta do caranguejo gigante destruía obstáculos com facilidade. Um único golpe descuidado de suas garras foi suficiente para partir um poste de luz ao meio. Montado em seu rato mutante, o doutor animal partiu em perseguição. Ele ultrapassou o caranguejo do tamanho de um veículo blindado e acelerou, tentando bloquear o caminho de Fogo Fato. Duas bestas monstruosas devastaram a cidade, deixando caos e destruição por onde passavam. Fogo Fato olhou para trás, bufou friamente e diminuiu o passo deliberadamente. Detonar gás do pântano ali seria uma tolice, a explosão causaria uma devastação muito maior do que a causada pelas próprias criaturas mutantes. Saltando para um poste de energia, ele se movia entre os fios e os telhados, lançando ocasionalmente rajadas de chamas para provocar as feras que o perseguiam. Em pouco tempo, Fogo Fato chegou a um campo de futebol deserto. Era tarde da noite e não havia ninguém por perto, apenas os refletores brilhantes ainda iluminavam o campo vazio. Rugido. A besta mutante mostrou suas presas afiadas, os olhos ardendo com intenções assassinas enquanto encarava Fogo Fato, que estava no centro do campo. Momentos depois, o caranguejo gigante mutante avançou em disparada, posicionando-se ao lado da besta. Com apenas uma ordem do doutor animal, ambos investiriam para despedaçar sua presa. Toca, toca, toca. Em seguida chegou o tiranossauro, com o corpo coberto de feridas, a cabeça enegrecida e chamuscada. Suas poderosas patas batiam no chão enquanto se juntava aos outros. Três criaturas mutantes agora estavam cara a cara com Fogo Fato. O doutor animal saltou de cima de seu rato mutante, rindo histericamente. Apontando para Fogo Fato, gritou: ataquem todos vocês. Despedacem essa criatura miserável. Vou usar o que sobrar para meus experimentos. A ordem mal havia saído de seus lábios quando as três feras rugiram como uma só, avançando com uma força estrondosa. Então acabarei com todos vocês juntos, disse Fogo Fato friamente. Ele estendeu as duas palmas das mãos, liberando densas nuvens de gás pantanoso que rapidamente envolveram as feras que avançavam. Que diabos é isso? Gritou o doutor animal, incrédulo. A própria existência daquela criatura diante dele desafiava toda a lógica. Não era algo que pudesse existir na Terra. Um extraterrestre. Será mesmo possível? Uma onda de entusiasmo o invadiu. O doutor animal jurou para si mesmo que capturaria aquele alienígena, o levaria de volta ao seu laboratório e o estudaria a fundo. Mas o que aconteceu em seguida o paralisou. Os três monstros com os corpos envoltos em um denso gás pantanoso não diminuíram o ritmo. Continuaram a rugir e a avançar, com sua intenção assassina inabalável. Fogo Fato manteve a calma. Sem sequer olhar para trás, ele moveu o pulso e lançou uma bola de fogo flamejante. Então, virando-lhes as costas, levantou a mão direita e estalou os dedos. Bum! Explosões estrondosas irromperam, concentradas nas três feras. Uma onda de fogo cegante engolfou metade do campo de futebol, elevando-se como um inferno flamejante. O doutor animal gritou de terror, tentando fugir às pressas. Mas a explosão o atingiu em sua onda de choque, arremessando pelo campo e jogando-o no chão, formando um monte de pedaços. Após um longo momento, as explosões estrondosas cessaram e as chamas foram se apagando gradualmente. No centro do campo devastado jaziam um rato mutante e o Tiranossauro Rex, ambos despedaçados com sangue e ossos espalhados por toda parte. Seus corpos sem vida não passavam de restos carbonizados. O caranguejo gigante mutante ainda se agarrava à vida, mas sua carapaça estava estilhaçada. Sua armadura antes impenetrável aberta para revelar carne brilhante e vulnerável por baixo. Fogo Fato ergueu a mão, disparando uma última rajada de chamas abrasadoras que reduziu o caranguejo a cinzas. Então ele se virou para o doutor animal que estava deitado não muito longe dali. Bip, bip, bip. Nesse instante, o Omnitrix no peito de Fogo Fato começou a piscar. Ele ergueu a mão, pronto para acabar com o doutor animal de uma vez por todas, mas antes que pudesse atacar, uma onda de luz vermelha envolveu seu corpo e Fogo Fato voltou à sua forma original. Sério, esse relógio é uma porcaria. Lucian suspirou, impotente. Pelo menos as três criaturas mutantes foram eliminadas. Aguardem. Veremos quem será o verdadeiro vencedor. O doutor animal cambaleou e se levantou, correndo em direção à saída. Ele planejava ativar mais criaturas mutantes. Mas no instante seguinte, algo apertou sua cintura. Vovô, eu o peguei. Gritou Ben, agarrando o doutor animal com toda a sua força. Bom trabalho, Ben. O avô Max agiu rapidamente, avançando num único passo e arrancando o transmodulador de DNA da cabeça do doutor animal. Não. Os olhos do doutor animal se arregalaram em horror. Aquele dispositivo era o trabalho de sua vida. Colidir.
Com um estalo seco, o transmodulador de DNA atingiu o chão, estilhaçando-se em fragmentos de destroços enegrecidos. Imediatamente um anel de energia carmesim pulsou para fora dos destroços, varrendo rapidamente em todas as direções. Todas as criaturas previamente mutadas, como o hamster gigante e a cobra verde, foram engolfadas pela onda vermelha e instantaneamente voltaram ao normal, com seus genes se estabilizando. Meu transmodulador de DNA! Exclamou o doutor Animal com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ben e Gwen trocaram um olhar e deram de ombros. Big Book, Big Book. Dezenas de carros de polícia pararam bruscamente nas proximidades, com luzes vermelhas e azuis piscando na noite. Policiais armados saíram dos veículos, cercando a área com armas em punho, atenção palpável. Eles haviam rastreado o caos causado pelas criaturas mutantes, ameaças instáveis que representavam um grave perigo para a sociedade, e vieram para neutralizá-las de uma vez por todas. Parado, ordenou o capitão do esquadrão, erguendo a pistola. O avô Max ergueu as mãos calmamente e fez um gesto para que Lucian e os outros fizessem o mesmo. Em pouco tempo, o doutor Animal foi algemado e escoltado até as viaturas policiais que o aguardavam. A prisão o esperava. Após uma breve rodada de perguntas, o avô levou Lucian e os outros de volta para a lata velha. Cara, você foi incrível hoje. Derrotou 3 monstros como se não fosse nada, disse Ben, gesticulando animadamente enquanto relembrava a luta. É primo, você foi incrível. Tão másculo, disse Gwen com os olhos brilhando de admiração. O vovô Max deu uma risadinha ao volante. Dessa vez, Lucian Bellwood é o herói. Sem ele, ninguém teria conseguido impedir o plano do doutor Animal. Lucian esboçou um leve sorriso, mas não disse uma palavra. Com o Omnitrix, lidar com alguém como o doutor Animal não era nenhum desafio. Últimas notícias. De repente a tela da TV mudou para imagens de Fogo Fato lutando contra o espinossauro. Um apresentador de notícias narrou: recentemente monstros misteriosos apareceram em Bellwood, cruéis, sedentos de sangue, causando estragos e ferindo inúmeros civis. Mas na hora mais sombria da humanidade, um herói desconhecido surgiu. Destemido e poderoso, com gás do pântano em uma mão e fogo na outra, ele venceu as ameaças monstruosas e salvou a cidade da destruição. Nós o chamamos com orgulho de A Luz da Cidade. Vamos homenagear este herói incrível. A cena então muda para entrevistas com testemunhas oculares. Você estava lá quando o herói desconhecido lutou contra os monstros? Perguntou o repórter, estendendo o microfone. Eu vi, exclamou um jovem entusiasmado. Nosso herói era imparável. Com um estalar de dedos, ele explodiu aquele mamute em pedacinhos. Ele é como um deus. Outra garota interrompeu animadamente. É verdade. Eu também vi. Ele até derrotou um espinossauro. Eu adoraria conhecer esse herói, acrescentou uma jovem com os olhos cheios de admiração. Desligando a TV, Ben sorriu para Lucian. Cara, você é famoso agora. Um monte de garotas quer te conhecer. Claro que sim. Veja só como nossa prima é incrível, disse Gwen, fazendo beicinho de brincadeira. Lucian, provocou o vovô Max com um raro sorriso travesso. Você já é adulto. Pensando em arranjar uma namorada? Lucian balançou a cabeça. Agora não. Ele não tinha tempo nem luxo para isso. Se a história original servisse de referência, inúmeros perigos ainda o aguardavam. Lucian precisava agir rápido, coletar mais DNA alienígena e continuar se fortalecendo. Só assim ele poderia sobreviver neste mundo. Muito bem, crianças, disse o vovô Max com um sorriso. Para comemorar esta vitória, amanhã de manhã vamos pescar. Hora de aproveitar o lago. Assim, incrível, Ben exclamou cerrando os punhos. Lucian apoiou o queixo na mão, perdido em pensamentos. Já fazia muito tempo que ele não assistia Ben 10, e boa parte da trama original estava nebulosa em sua memória. Ele só conseguia se lembrar vagamente de alguns vilões principais, mas ele tinha certeza de que havia algum tipo de monstro naquele lago. Ele não conseguia se lembrar do nome, mas uma coisa era certa: melhor prevenir do que remediar. Silvo. De repente, uma forte picada percorreu seu braço. Lucian arregaçou a manga e paralisou. Um tênue padrão verde deslizou sob sua pele, contorcendo-se como uma serpente viva em seu antebraço. Ele esfregou os olhos, mas a cobra desapareceu, sumindo tão rápido quanto apareceu, como se nunca tivesse existido. Será que foi uma ilusão? Lucian murmurou baixinho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 15. Logo cedo na manhã seguinte, a lata velha estava estacionado no meio de uma floresta sombria. Não muito longe dali, estendia-se um vasto lago, sua superfície ondulando suavemente com a brisa. Um céu escuro pairava sobre eles enquanto vários corvos planavam, seus gritos roucos ecoando na quietude. À beira do lago, uma menina de cabelos ruivos e olhos verdes olhava preocupada para as águas escuras. Bem, é melhor você sair agora. Quem sabe que tipo de coisas assustadoras estão à espreita naquele lago? Gorgolejo. Bolhas subiram debaixo da superfície antes que uma pequena cabeça emergisse. Relaxa, Gwen. Não tem nada aqui embaixo. Entra, é incrível. Ben riu, afastando os cabelos molhados do rosto. Assim que meu primo acordar, a gente chama ele também. Dentro da lata velha, Lucian e o vovô Max ainda dormiam profundamente. Bem, saia da água. Ou eu conto para o vovô. Gwen ficou de pé com as mãos na cintura, encarando-o com raiva. De jeito nenhum eu vou. As palavras de Ben foram interrompidas abruptamente quando seu corpo estremeceu. Ele congelou, os olhos arregalados em pânico enquanto olhava para a água abaixo dele. Ben?
O que houve? Perguntou Gwen, confusa. Antes que ela pudesse obter uma resposta, Ben foi puxado violentamente para baixo, desaparecendo sob a superfície como se algo o tivesse arrastado para o fundo. Ben, exclamou Gwen, alarmada. Gargarejo, gargarejo. Bolhas escuras subiram à superfície quando uma grande forma sombria emergiu debaixo d'água, enviando ondulações para o mar. Ben surgiu subitamente do lago, com a cabeça envolta em algas marinhas, agitando os braços e rosnando dramaticamente para assustá-la. Gwen estremeceu e, em seguida, lançou-lhe um olhar inexpressivo. Ben, isso não teve graça. Sua prima idiota fizera se preocupar à toa. Ben caiu na gargalhada, agarrando a barriga. Assustar seu primo nerd era ainda melhor do que tirar uma carta rara de Sumo Slamers. Splash! Sem aviso prévio, uma onda poderosa irrompeu pelo lago. A superfície se elevou enquanto correntes escuras agitavam-se por baixo. Um som profundo e estrondoso ecoou por trás. Ben parou de repente, depois se virou, e seu rosto empalideceu. Do meio do lago, um tentáculo gigantesco emergia, avançando em sua direção como uma coluna imponente que conectava o céu e a terra. Uau! Ben se debatia violentamente, impulsionando-se com os 2 braços e chutando freneticamente em direção à margem. Mas a correnteza era forte demais. Por mais que lutasse, não conseguia se aproximar, e em vez disso, a ressaca o arrastava para trás, direto para o apêndice monstruoso. Gwen! Ele gritou, tossindo enquanto a água espirrava em sua boca. Isso não tem graça, Ben. Não vou cair nessa de novo, disparou Gwen sem olhar para trás. Dessa vez é pra valer, tem um monstro no lago. Ben exclamou, tentando desesperadamente se manter à tona. Gwen revirou os olhos e começou a caminhar em direção à lata velha. Não, estou falando sério. Me ajudem. A voz de Ben falhou, tomada pelo terror. Isso a deixou perplexa. Ben era teimoso, nunca admitia a derrota. Para ele parecer tão assustado, algo estava muito errado. Gwen se virou, e suas pupilas se contraíram em horror. Uma criatura gigantesca e aterradora emergia do lago, elevando-se muito acima da superfície. 2 tentáculos enormes se enrolavam ao lado de sua boca, e fileiras de dentes amarelados e irregulares giravam como um moedor de carne vivo, devorando tudo em seu caminho. O monstro era ainda maior que um tiranossauro, um verdadeiro gigante das profundezas. Gwen, vai chamar o primo. Só ele pode parar essa coisa. Ben lutou para se manter acima das ondas, mas a correnteza furiosa o arrastava cada vez mais perto das mandíbulas escancaradas da criatura. Espere aí, Ben, gritou Gwen, depois se virou e correu em direção à lata velha. Estava a cerca de 50 metros de distância, e ela correu o mais rápido que pôde, tropeçando, cambaleando, mas sem nunca parar até alcançá-la. Primo, acorda. O Ben está em perigo. Gwen agarrou os ombros de Lucian, sacudindo-o freneticamente. Lucian ainda estava meio adormecido, mas no instante em que ouviu aquelas palavras, seus olhos se abriram de repente, todo o vestígio de sonolência desaparecendo. Onde ele está? Seu olhar se tornou instantaneamente mais penetrante. Ele está no lago. Tem um monstro enorme lá. O rosto de Gwen se contraiu em pânico. Se não agissem rápido, Ben seria devorado por aquela criatura terrível. Ao ouvir a expressão monstro do lago, Lucian franziu a testa. Então, este lago realmente tinha um. Se ele estivesse acordado, jamais teria deixado Ben chegar perto da água. O monstro da história original era enorme, formidável e perigoso. Quem diria que Ben daria um mergulho escondido enquanto ele e o vovô dormiam? Imprudente como sempre. Esqueçam os monstros, a maioria das pessoas não se atreveria a nadar num lago tão fundo. Mas agora não era hora de reclamar. Lucian pressionou o Omnitrix em seu pulso e uma projeção holográfica de silhuetas alienígenas apareceu diante dele. 4 braços. Diamante. Massa cinzenta. Selvagem. XLR8. Sua vez. Em missões de resgate, ninguém era mais rápido. Sua habilidade em combate podia ser mediana, mas sua velocidade o tornava indispensável. Bum! Um clarão de luz verde cortou o ar quando Lucian se transformou em XLR8. A viseira em forma de X deslizou para o lugar e no instante seguinte, ele saiu disparado da lata velha como uma flecha lançada de seu arco. O lago estava a apenas 50 metros de distância, um mero piscar de olhos para o XLR8. Na água, um enorme redemoinho agitava-se violentamente. Ele sugava grandes volumes de água, juntamente com algas marinhas e pedaços de madeira à deriva, destruindo tudo que era apanhado pela sua força. Uma pequena figura se debatia perto do vórtice, lutando desesperadamente para resistir à força da corrente, mas era inútil. A corrente apenas a arrastava para mais perto do centro. E então, o monstro do lago o avistou. Sua boca escancarada exalava um odor fétido de decomposição. Presas serrilhadas, brilhando como aço, alinhavam-se em sua boca enquanto avançava para engolir Ben por inteiro. Estou perdido. O rosto de Ben empalideceu, o desespero inundando seus olhos. Ele era um aluno exemplar. Nunca arrumava brigas, nunca causava problemas, sempre amigável, sempre tentando fazer o bem. E agora estava prestes a morrer nas garras de um monstro do lago. A enorme sombra engoliu a luz, mergulhando tudo ao seu redor em uma escuridão gélida. Todo o calor desapareceu, substituído por um pavor incontrolável. Rugido. Os enormes olhos cor de cobre do monstro aquático brilhavam de fúria. Sua presença monstruosa preenchia o ar enquanto ele se lançava em direção a Ben. Voxas! No último segundo, um relâmpago azul cortou o lago. A água explodiu em ondas quando o XLR8 passou por cima, arrastando Ben para a margem com uma velocidade estonteante. Rugido.
Tendo errado o alvo, o monstro rugiu de fúria. Ele lançou seus tentáculos colossais no lago, enviando onda após onda para fora. Cortinas de água caíram do alto como uma tempestade torrencial. XLR-8 deslizou até parar na margem, depositando bem suavemente no chão. Primo, finalmente você veio. Bem exclamou o encharcado enquanto abraçava XLR-8 com força. Ainda bem que você apareceu. Eu quase virei almoço daquela coisa. XLR-8 deu um peteleco na testa de Ben e disse com a voz rouca, seu idiota. Nadar tão cedo em vez de dormir. Você está tentando morrer? Se a Gwen não tivesse me avisado, você já teria virado comida de peixe. Eu estava errado, primo. Ben baixou a cabeça, parecendo uma criança repreendida. Ben, chamou a voz do vovô Max por trás dele. Ele correu até lá, com o rosto contorcido de preocupação. Bem, Lucian, Gwen disse que há um monstro gigante no lago. Vocês dois estão bem? O avô Max, com seus cabelos grisalhos refletindo a luz, os examinou ansiosamente. Vovô, aquela coisa no lago, era enorme. Quase. Ben começou, mas XLR-8 o interrompeu. Chega, disse XLR-8 bruscamente, virando-se para o lago. Volte para a lata velha. O monstro está vindo. Capítulo 16. À beira do lago, o gigantesco monstro aquático encarava com olhos vermelhos sangue, como uma fera ferida consumida pela fúria. Ele avançou com seus membros enormes, investindo diretamente contra a margem. Seu olhar ardia com intenção assassina, suas mandíbulas repletas de presas cerradas em ódio, desprezava a própria humanidade. Cada vez que suas garras afiadas tocavam o chão, abriam profundas cicatrizes na terra. XLR-8 virou a cabeça. Vovô, pegue bem e Gwen e saia daqui. Leve essa lata velha para o mais longe que puder. O avô Max assentiu imediatamente. Ele sabia que se ficasse, só atrasaria Lucian. Certo, mas tenha cuidado. Aquilo não parece fácil de manusear. Sem dizer mais nada, agarrou Ben e Gwen, arrastando-os para dentro da sucata antes de saírem disparada. Assim que o veículo desapareceu na distância, XLR-8 baixou a viseira. As rodas em seus pés giraram rapidamente e com um forte assobio, ele disparou para frente como um raio azul. Em terra firme, os movimentos do monstro eram lentos, mas em vez de recuar para o lago, ele continuou seu ataque, debatendo-se violentamente. Lucian lembrou-se de que havia uma pequena aldeia não muito longe dali, um lugar tranquilo e pacífico. Se o monstro chegasse lá, as consequências seriam desastrosas. Jim, missão de hacker alienígena acionada? O monstro enfurecido do lago está prestes a chegar à aldeia, causando destruição e massacrando indiscriminadamente. Inúmeras vidas serão perdidas. Impeça o monstro do lago antes que ele chegue à vila e mande-o de volta para o lago. Recompensa por conclusão da missão. Aprimoramento aleatório? Num instante, Lucian avançou em direção à criatura, olhando para a imponente massa à sua frente. Sua boca era forrada por fileiras de dentes amarelos e irregulares. Seu corpo era sólido como aço, colossal além da imaginação. 2 tentáculos enormes se contorciam ao seu lado como correntes da morte, fortes o suficiente para quebrar um tronco de árvore num instante. A pressão que emanava daquilo era sufocante, um terror instintivo que só quem o enfrentava podia realmente sentir. Rugido. O monstro do lago desferiu um golpe com um de seus tentáculos, arremessando-o em direção a XLR-8. Muito lento. XLR-8 se moveu como um borrão, esquivando-se do golpe brutal com facilidade. Para ele, o ataque se desenrolou em câmera lenta, como um filme rodando em câmera lenta, incapaz sequer de roçar um fio de cabelo em seu corpo. Colidir. O tentáculo atingiu o chão com força, fazendo a terra tremer. Poeira e detritos voaram por toda parte enquanto a floresta estremecia violentamente, com galhos e folhas caindo como chuva. Lucian soltou um resmungo gélido e desapareceu em outro borrão de luz azul. Correndo ao longo da perna enorme da criatura, ele disparou até chegar à sua cabeça. Tum, tum, tum. XLR-8 desferiu uma saraivada de chutes rápidos como um raio, golpeando o crânio do monstro. Os golpes velozes o fizeram urrar de agonia. Rugindo de dor, a besta cambaleou para trás, depois ergueu ambos os tentáculos e os golpeou simultaneamente contra seu atacante, tentando esmagar XLR-8 até reduzi-lo à pasta. Voxax! Movendo-se como uma rajada de vento, XLR-8 esquivou-se, saltando do corpo do monstro no exato momento em que os tentáculos caíram onde ele estava. Roar! O rugido furioso do monstro fez o ar tremer. Recue! XLR-8 ergueu as garras, a voz baixa e cortante. Dê mais um passo e eu não vou recuar. Ele não podia deixar a criatura avançar, de jeito nenhum. Não era apenas a vila próxima que corria risco. Se o carro velho do vovô quebrasse em algum lugar na estrada e o monstro o alcançasse, só de pensar nisso já era inaceitável. Rugido. A criatura ergueu suas garras enormes novamente, sua intenção assassina pulsando enquanto as golpeava com força onde XLR-8 estava parado, mas no instante seguinte ele havia desaparecido, reaparecendo do outro lado num borrão de luz azul. Teimoso como uma mula. Lucian mergulhou sob a barriga do monstro do lago, suas garras golpeando em uma saraivada implacável como uma tempestade furiosa. Cada golpe atingindo o alvo com um estrondo ensurdecedor. O monstro soltou um grito ensurdecedor, batendo as garras uma contra a outra antes de golpeá-las com força contra o chão, obrigando XLR-8 a recuar. Então, contorcendo seu enorme corpo, começou a rastejar de volta em direção ao lago azul profundo.
Sabia que não conseguiria derrotar o XLR-8. Permanecer ali por mais tempo só significaria sofrer mais castigo, e seu verdadeiro alvo eram os humanos. O terreno atrás estava rachado, deixando uma vala profunda escavada no solo escuro e úmido, que brilhava com a água turva do lago. Observando a criatura se afastar, XLR-8 balançou levemente a cabeça. Tal fúria não podia surgir do nada, algo havia levado aquele monstro à loucura. No entanto, esse mistério teria que esperar. Por ora, ele precisava se reagrupar com Ben e os outros antes que algo mais desse errado. Jin impediu com sucesso que o monstro do lago destruísse a aldeia. A velocidade do XLR-8 foi aumentada em 5%? Voxax! Um clarão de luz branca o envolveu. XLR-8 repentinamente se sentiu mais leve, seu corpo mais ágil, seus reflexos mais apurados e sua visão mais nítida do que antes. Mesmo assim, Lucian não conseguia deixar de desejar algo mais, talvez uma análise genética alienígena para desbloquear uma forma mais poderosa. Heróis como o gigante enormossauro ou friagem seriam adições incríveis. Mas por agora encontrar Ben e os outros era a prioridade. Algumas coisas não podiam ser apressadas. Com isso, XLR-8 girou sobre os calcanhares, os patins ganharam vida e disparou na direção da lata velha. O vento uivava em seus ouvidos enquanto a paisagem se transformava em borrões de cores. Em pouco tempo, ele os avistou. O vovô Max tinha estacionado a lata velha na entrada da vila. Ali perto, Ben e Gwen olhavam ansiosamente para o horizonte. Vovô, você acha que minha prima está bem? O rosto de Gwen estava pálido. Ela mesma tinha visto o monstro, e parecia algo saído de um pesadelo. O avô balançou a cabeça com a voz firme, mas os olhos cheios de preocupação. Não se preocupe. Seu primo é forte. Ele vai voltar bem. Mesmo enquanto falava, porém, a preocupação em seu coração não lhe dava trégua. Ele não queria nada mais do que saber como Lucien estava. Relaxa. Ben sorriu, dando um tapinha no ombro de Gwen. Estamos falando do XLR-8. Ele é extremamente rápido. Derrubar um monstro lacustre lento e enorme vai ser moleza. Mas... Gwen hesitou. Mas o quê? Perguntou uma voz familiar por trás. Gwen parou de repente e depois se virou, com o rosto iluminado de alegria. Primo, ela exclamou, correndo para a frente e abraçando Lucian com força. Lucian, agora com quase 1,80 m de altura, mal se mexia enquanto ela se agarrava a ele, com a cabeça apenas alcançando o peito dele. Que bom que você está bem, disse Gwen, enxugando os olhos. Lucian deu um leve sorriso. Você acha que algo assim poderia me derrotar? Não se preocupe, tenho truques de sobra na manga. Ben e o avô trocaram um olhar e sorriram afetuosamente. Naquele instante, Lucian sentiu o calor da família, espalhando-se por ele como um fogo suave. Tudo bem, Gwen disse o avô, rindo baixinho. Deixe seu primo ir, precisamos ir até a vila e alertar os guardas locais sobre o monstro do lago. É isso aí. Antes que mais alguém seja devorado. Ben acrescentou rapidamente, ainda tremendo ao se lembrar das mandíbulas escancaradas da criatura. Mas, você acha que alguém vai acreditar em nós? Perguntou Lucian calmamente. Temos que tentar, suspirou o avô. E honestamente, se alguém tivesse chegado para ele afirmando que havia um monstro devorador de homens no lago, ele provavelmente também não teria acreditado. Após se reagruparem, dirigiram-se diretamente ao gabinete de defesa local para relatar o incidente e alertá-los para que se preparassem. Mas como Lucian esperava, as coisas não correram bem. Os policiais riram deles, zombaram da história e por fim, os expulsaram para a rua. Uma rajada de vento frio passou por ali. Ben estremeceu, cruzando os braços com força. Ah, qual é? Aqueles caras são os piores. Porque eles simplesmente não acreditam na gente, reclamou ele, irritado. Esquece. Já fizemos tudo o que podíamos, disse Lucian, balançando a cabeça. Vovô, vamos embora daqui. Eles se esforçaram para alertar as autoridades, apenas para serem ridicularizados por isso. Não havia mais nada que pudessem fazer. Lucian não era do tipo que desperdiçava gentileza com pessoas que não a desejavam. O avô franziu a testa profundamente, perdido em pensamentos. Seus instintos não o deixavam abandonar a situação tão facilmente. Se aquele monstro não fosse derrotado, só traria mais problemas depois. Lucian suspirou, já adivinhando o que se passava na cabeça dele. Eu sabia. O avô não ia embora até que o problema do monstro do lago fosse resolvido. Nesse instante, o olhar do avô mudou. Não muito longe dali, um pequeno barco de pesca flutuava no lago, com uma figura solitária em pé no convés. Seus olhos brilharam. Vamos pescar. Talvez possamos perguntar aos moradores locais sobre o monstro, ver se eles sabem algo útil. Jin. Missão de hacker alienígena acionada? Investigue a causa do ataque do monstro do lago e elimine a fonte para restaurar a paz? Recompensa da missão. Um grimório de magia da água. Grimório de magia da água? Os olhos de Lucian se estreitaram ligeiramente. Isso não estava na história original, mas, a julgar pelo nome, era claramente algo mágico. A magia não era bem a praia dele. O Omnitrix era mais do que suficiente para ele. Mas, se ele não usasse, outra pessoa poderia. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Lucian, enquanto ele olhava para Gwen, que ainda o encarava com uma expressão completamente perplexa. Capítulo 17. À beira do lago, um pequeno barco de pesca bastante desgastado pelo tempo, estava amarrado a um poste de madeira. Um homem de meia idade estava a bordo, curvado, ocupado com algo desconhecido. Com licença, o senhor é o Sr. Shaw? Perguntou o vovô Max ao se aproximar da margem, olhando para o homem no barco. O que você quer?
O homem virou a cabeça. Sua expressão era fria, seus olhos opacos e sem vida como os de um peixe morto. Ele emanava uma aura que alertava estranhos para ficarem longe. Temos uma reserva para pescar, disse o vovô Max com um sorriso educado, embora suas verdadeiras intenções fossem outras. O tempo está lindo hoje, então pensei em trazer meus netos para apreciar a paisagem ao redor da vila. Vamos lá, disse o capitão Shaw secamente, num tom tão indiferente que parecia que alguém lhe devia dinheiro. Logo Lucian e os outros embarcaram no barco de pesca e começaram sua jornada pelo lago. O dia estava claro e ensolarado, com a luz do sol dançando sobre a água. O céu azul refletia-se perfeitamente na superfície do lago, dando a impressão de que o céu e a terra estavam conectados em perfeita harmonia. Densas florestas verdes margeavam a costa vibrantes de vida. Pássaros chilreavam nos galhos, borboletas voavam aos pares, dançando pelo ar. Tudo parecia calmo, calmo demais. Ben estava perto da beira do convés, olhando em volta nervosamente. Vovô, talvez devêssemos voltar. E se aquele monstro aparecer de novo? Ele ainda não havia se livrado do medo de antes. Depois de escapar por pouco das mandíbulas do monstro do lago, não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se Lucian não tivesse aparecido a tempo. Bobão, disse Gwen, cruzando os braços e lançando-lhe um olhar. O vovô já disse que não vamos embora até descobrirmos o que está acontecendo com aquela coisa. Nem todo mundo é medroso como você. Quem você está chamando de medroso? Você, obviamente. Os dois se encararam com os dentes cerrados, faíscas praticamente voando enquanto se encaravam. O capitão Shaw apertou o volante e lançou um olhar de soslaio para Ben. O vovô Max deu uma risada sem jeito. E meus netinhos às vezes podem ser um pouco agitados, Sr. Shaw. Por favor, não se preocupe com eles. Chama-se Kraken, disse o capitão Shaw no mesmo tom calmo, com os olhos fixos à frente. As pessoas o veem há centenas de anos, mas ninguém nunca acreditou nelas. Eu venho rastreando há muito tempo. As sobrancelhas do vovô Max se ergueram ligeiramente. Então, o homem sabia que o monstro era real. Nesse caso, não havia mais necessidade de fingir. Senhor Shaw, disse o vovô Max, se o senhor sabe que um monstro desses existe, por que ainda nos leva para pescar? O capitão Shaw bufou, seus olhos opacos repentinamente brilhando com um fulgor perigoso. Por que eu não faria isso? Sou o maior especialista em monstros vivo. Só eu consigo pegar o Kraken. Lucian puxou o avô para o lado e balançou a cabeça. Esse capitão Shaw estava claramente obcecado, completamente consumido pela ideia de capturar o monstro. Tentando fazer isso sozinho? Ele nem sequer prepararia um lanche decente para acompanhar. Mas Lucian não discutiu. Simplesmente permaneceu em silêncio, observando a superfície do lago. Agora não era a hora de lutar contra o monstro. Ele precisava descobrir o que havia causado seu ataque e resolver o problema na sua origem. Só então ele poderia obter o grimório da magia da água. Após algum tempo, o barco deu um solavanco violento, quase fazendo Lucian cair no chão. O capitão Shaw freou bruscamente com o rosto contorcido de fúria. Sem passagem à frente? Nas minhas águas? Quem se atreve a bloquear meu caminho? Lucian foi até a proa e viu. Um bloqueio estendia-se pela água, marcado por uma linha de advertência amarela brilhante com placas proibindo a entrada. Ao ver o lago interditado, o vovô Max franziu a testa. Senhor Shaw, já que o canal está fechado, talvez devêssemos voltar outro dia. Ben inclinou-se para mais perto, semicerrando os olhos para ler as palavras impressas na fita. Amigos da Associação de Peixes, leu ele lentamente. Esses malditos fanáticos por peixes, praguejou o capitão Shaw em voz alta. Não me importo. Este é o meu lago. Vamos passar. Ele estendeu a mão para o acelerador, claramente com a intenção de romper o bloqueio. Zumbido. Antes que ele pudesse fazer algo, um enorme petroleiro cruzou a água em alta velocidade, rasgando as ondas antes de parar ao lado de seu pequeno barco de pesca. Guardas armados estavam no convés ao lado de máquinas pesadas, descarregando caixas de madeira. A maneira como manuseavam a carga cuidadosa, deliberada, deixava claro que o conteúdo era valioso. Um homem corpulento, de barba espessa e vestido com um uniforme azul, encostou-se preguiçosamente no parapeito e olhou para eles com um sorriso presunçoso. Sou Jonah Melville, fundador da Associação Amigos dos Peixes, anunciou ele. As águas à frente estão fechadas para uma operação de proteção ambiental que durará uma semana. Peço que retornem. Jonah Melville? O tom do capitão Shaw tornou-se áspero. Que direito você tem de bloquear estas águas? Este é o meu território. É melhor você se cuidar. Jonas deu uma risadinha suave e bateu palmas. Imediatamente 2 homens armados avançaram por trás dele. Os olhos de Lucian se estreitaram. Aqueles não eram guardas quaisquer. Suas armas eram avançadas. Esses homens estavam preparados para algo sério. Senhor, acho que o senhor deveria reconsiderar. Não nos obrigue a escolher o caminho mais difícil. Jonah Melville sorriu, embora um lampejo de malícia tenha surgido em seus olhos. Estamos indo embora agora. O avô Max rapidamente tapou a boca do capitão Shaw antes que ele pudesse começar a xingar. Eu assumo o comando desta embarcação, disse ele firmemente. A partir de agora, você seguirá minhas ordens. Volte imediatamente, não vamos pescar hoje. As veias do capitão Shaw saltaram de raiva, mas após um momento de tensão, ele bufou friamente e deu meia volta com o barco. Observando o pequeno barco de pesca se afastar, Jonah Melville sorriu com desdém do convés do navio-tanque.
Um mero pescador ousa me desafiar? Que tolo raro. Lucian estava sentado na borda do barco, com os olhos fixos no petroleiro que ia diminuindo ao longe, perdido em pensamentos. A carga daquele navio era definitivamente suspeita. Tinha que estar ligada ao monstro do lago. Já fazia muito tempo que ele não assistia Ben 10, e suas memórias estavam confusas. Somadas aos fragmentos das memórias originais daquele corpo, muitos detalhes já haviam se perdido há muito tempo. Vovô, nós vamos mesmo embora sim? Gwen franziu a testa com o olhar fixo no enorme petroleiro atrás deles. O avô Max assentiu com a cabeça. Aquelas pessoas não parecem ser do tipo amigável. E com armas como essas, não teríamos a menor chance, somos apenas civis comuns. É melhor viver e planejar do que se precipitar às cegas, acrescentou. Pensaremos em algo quando voltarmos. Os olhos de Ben brilharam. Mas nós temos o nosso primo. Com ele aqui, aquele tal grupo Amigos dos Peixes não tem a menor chance. O capitão Shaw lançou um olhar confuso para Ben, depois olhou para Lucian com uma expressão que se tornou cética. Sim, o garoto parecia forte, mas sem armas. O que ele poderia fazer contra aqueles homens armados? Ao ver isso, o vovô Max rapidamente tapou a boca de Ben com uma gargalhada. Crianças dizem as coisas mais absurdas. Por favor, não ligue para ele, Sr. Shaw. Com o passar do tempo, o navio-tanque dos Amigos dos Peixes finalmente desapareceu de vista. Lucian dirigiu-se à popa do barco de pesca, mantendo-se abaixado. Assim que teve certeza de que ninguém o observava, pegou seu relógio. Se não agora, quando? Já era hora de alguém colocar aqueles bastardos arrogantes em seus devidos lugares. Bum! Uma explosão estrondosa sacudiu o ar. A superfície do lago agitou-se violentamente, erguendo o pequeno barco de pesca enquanto as ondas quebravam ao seu redor. A embarcação balançou descontroladamente, inclinando-se perigosamente da proa à popa. Lucian agarrou-se ao corrimão do convés, tentando se firmar contra o movimento violento. Splash! Um tentáculo gigantesco verde esmeralda irrompeu das profundezas do lago, envolto em nuvens de bolhas. Sua presença avassaladora irradiava ameaça enquanto se lançava em direção ao petroleiro da organização Amigos dos Peixes a uma velocidade aterradora. Capítulo 18. É o monstro do lago. Na proa, o capitão Shaw segurava o leme com firmeza, os olhos brilhando de excitação. Depois de anos de busca, ele finalmente havia encontrado o Kraken. Tentáculos verde escuros chicoteavam o lago como dragões enfurecidos, levantando ondas brancas imponentes enquanto avançavam em direção à Associação Amigos dos Peixes. É o monstro do lago. Na proa, o capitão Shaw segurava o leme com firmeza, os olhos brilhando de entusiasmo. Depois de anos de busca, ele finalmente encontrara o Kraken. Tentáculos verde escuros chicoteavam o lago como dragões enfurecidos, levantando ondas brancas imponentes enquanto avançavam em direção à Associação Amigos dos Peixes. Bem, volte. Fique longe do convés. O avô Max estendeu a mão e puxou Ben, que estava atordoado, para trás. Vovô, o que devemos fazer? Perguntou Ben com a voz trêmula. Gwen estava igualmente apavorada. Diante de uma criatura tão feroz e monstruosa, ambas sentiram um medo profundo e impotente. Voltem vocês dois primeiro. Lucian deu um passo à frente. Deixem isso comigo. O alvo daquele monstro do lago é a Associação Amigos dos Peixes. Ele não vai atrás de vocês. Tudo bem, disse o vovô Max com um aceno grave de cabeça. Eles estavam no fundo do lago agora, aquele não era lugar para erros. Um movimento em falso poderia custar-lhes a vida. Droga! Esqueci de trazer armas hoje, rugiu o capitão Shaw furioso. Vamos voltar para pegar nosso equipamento, depois voltaremos e pegaremos aquele monstro do lago vivo. Voxas! Assim que terminou, o capitão Shaw acelerou ao máximo, e o barco de pesca rasgou os flocos de neve rodopiantes enquanto disparava em direção à vila. Enquanto isso, Lucian foi para a parte de trás do barco, ergueu o Omnitrix em seu pulso e apertou o botão. Uma série de projeções alienígenas ganharam vida em uma luz esmeralda. 4 braços, diamante selvagem melhoria. Lucian balançou a cabeça. Todos eram fortes, mas nenhum estava apto para o combate subaquático. Bip! Um alienígena esguio semelhante a um peixe apareceu repentinamente no holograma. Um leve sorriso curvou os lábios de Lucian. Sua vez. Ele bateu com a mão na mesa sem hesitar. Um clarão de luz azul emanou da popa, seguido por um respingo quando algo caiu na água. O rugido do motor abafava o som, e o capitão Shaw não percebeu nada. Seus olhos permaneceram fixos à frente, ardendo de obsessão. Ele mal podia esperar para voltar, pegar sua arma especial e capturar o lendário monstro do lago. O avô Max olhou de relance para a popa, sabendo que Lucian já havia tomado providências. Ben e Gwen trocaram um olhar e deram de ombros. Splash! Uma imponente parede de ondas brancas ergueu-se como uma besta gigante, rugindo enquanto avançava em direção ao petroleiro, com suas amplas garras de espuma. Na beira do convés, os olhos de Jonah Melville brilharam friamente. E já que a mãe está aqui, vou acabar com todos vocês de uma vez. Ele deu uma ordem aos berros, e todos os homens armados no convés se alinharam ao longo do parapeito, armas em punho, encarando o monstro que se aproximava sem medo. Rugido! A criatura gigantesca irrompeu pelas ondas com um rugido estrondoso, a boca repleta de presas serrilhadas. Seus tentáculos dispararam para frente, atingindo as caixas de madeira no convés de transporte. Ataquem! Gritou Jonas.
Capturem aquele monstro do lago vivo, ele valerá uma fortuna. Mesmo enquanto gritava, sua mente vagava para visões de luxo, praias havaianas, sol, mulheres de biquíni, flores de cerejeira, dias banhados em ouro e jade. Cercado de beleza e indulgência. Ratatatatá. Clarões irromperam das metralhadoras enquanto rajadas de balas jorravam, fundindo-se numa tempestade de aço que rasgava o ar em direção ao monstro. Inúmeras balas uniam, martelando o corpo do monstro do lago, forçando-o a recuar com rugidos de dor. Esses projéteis com tratamento especial tinham o poder de balas de precisão, mas eram disparados em rajadas de metralhadora. Até mesmo Kraken, com sua pele grossa, teve dificuldade sob o ataque implacável. Rugido, rangendo os dentes em meio a uma dor insuportável, o monstro do lago estendeu seus tentáculos. Como cipós ágeis, eles chicotearam em direção à enorme caixa de madeira. Rápido! Aumentem o poder de fogo! Gritou Jonah Melville. Eles não podiam deixar o monstro do lago levar aquelas caixas. Ratatatatá. Uma dúzia de homens armados desferiu uma saraivada de balas, ignorando o calor que emanava dos canos de suas armas enquanto disparavam repetidamente, bombardeando o monstro com fogo implacável. Mas já era tarde demais. O corpo do monstro do lago estava crivado de balas, coberto por uma densa teia de feridas. Nenhuma era profunda, mas a dor era agonizante. Mesmo sob a saraivada de balas, ele estendeu seus tentáculos em direção à caixa de madeira, tentando arrastá-la para longe. Então, algo mudou. O robô que guardava a caixa repentinamente brandiu seu enorme punho de ferro, arremessando o tentáculo ferido para trás. Roar. O monstro do lago uivou de dor quando outra onda de balas atingiu seu corpo. Protegendo o rosto, cambaleou para trás sob o fogo violento, mas ainda assim se recusou a recuar. Aquela caixa claramente continha algo que não podia abandonar. Ha. Que tocante, monstro do lago. Vou devolvê-lo a você agora mesmo. Jonah Melville avançou, pilotando o imponente robô com um rugido furioso. Suas garras crepitavam com uma eletricidade ofuscante enquanto ele investia direto contra o monstro do lago. O monstro urrou de raiva, estendendo 2 tentáculos grossos como chicotes. Estalo. Uma corrente de alta voltagem atingiu a carne. Os raios das mãos do robô colidiram com os tentáculos do monstro, explodindo em uma chuva de arcos elétricos. A energia percorreu o corpo da criatura, arrancando um grito agudo e dolorido. Já ferido, o monstro do lago não conseguiu suportar a correnteza brutal. Seus olhos perderam o brilho, seus movimentos ficaram mais lentos e ele começou a afundar, perdendo a consciência. E não importa o quão forte você seja, você nunca vai me vencer. Jonah Melville gargalhou descontroladamente dentro da cabine de comando. Neste mundo não existe aberração que eu não possa esmagar. É assim mesmo. Uma voz fria veio de trás. Surpreso, Jonah Melville cortou a corrente e virou o robô. Livre da descarga elétrica, o monstro do lago soltou um leve suspiro de alívio, seus olhos semicerrados se fechando enquanto afundava lentamente no lago. Que diabos é você? Gritou Jonah Melville, olhando incrédulo para a figura à sua frente. Coberta de escamas com pele azul pálida e uma luz verde pendurada na cabeça, a criatura tinha o rosto distorcido e selvagem, a boca repleta de presas serrilhadas. Queixo arrepiado. Com um rugido, o aquático avançou, agarrando o braço do robô com as 2 mãos e mordendo com força. Foto. A mordida poderosa cortou o membro metálico instantaneamente. Os fios fascaram e estalaram na borda rasgada, crepitando com curtos-circuitos. Ah! Seu maldito monstro! A voz de Jonah Melville tremia de fúria, seus olhos injetados de sangue. Aquele robô gigante lhe custou anos de esforço e uma enorme fortuna. Perder apenas um braço significava milhões em prejuízo. Sua fúria transbordou. Ele trocou o punho do robô por uma garra giratória em forma de broca, cujas lâminas giravam tão rápido que o próprio ar parecia queimar. Morra, seu homem peixe imundo! A garra espiral mortal avançou, carregando uma tempestade de poder violento, dirigindo-se diretamente para Aquático. Capítulo 19. O céu estava pesado e escuro. O que momentos antes era um trecho de céu azul límpido, agora estava encoberto por nuvens de tempestade. O vento frio uivava, espalhando ondulações pelo lago antes calmo. Raios cortavam o céu, seu brilho tingindo a vasta superfície da água de um roxo fantasmagórico. No barco de pesca, Aquático estava sozinho, encarando o imponente robô gigante. Em seu olhar, a lâmina espiral girando rapidamente parecia cada vez maior, brilhando com um frio sinistro. Um golpe direto daquela coisa não apenas o feriria, o esfolaria vivo. Aquático esquivou-se do golpe e avançou, agarrando o robô com os 2 braços. Com um chute violento, empurrou-o para trás, arremessando a máquina direto para o lago. Não se mexa! Gritou uma voz por trás. Aquático se virou e viu os homens de Jonah Melville, totalmente armados, com as armas apontadas diretamente para ele. Enquanto ponderava sobre seu próximo passo, um tentáculo gigantesco irrompeu repentinamente da água. Antes que alguém pudesse reagir, ele envolveu os soldados e os arrastou para o fundo. Gorgolejo! Os homens de Jonah Melville haviam desaparecido, arrastados para as profundezas do lago pelo monstro que lá fervilhava. Bolhas subiam à superfície enquanto eles se debatiam em vão, engolidos pelo abismo. Sob a força avassaladora da criatura, não havia a menor chance de sobreviverem. Aquático estava na beira do convés, observando em silêncio. O karma sempre dá um jeito, nem todo fraco merece ser salvo. Splash!
um robô gigante emergiu da água e pairou sobre o lago. Lá dentro, Jonah Melville examinou a área até que seu olhar se fixou em Aquático. Seu peixe estúpido! Como ousa arruinar meus planos? Uma onda de fúria percorreu Jonah Melville. O braço do robô se estendeu, agarrando-se ao convés enquanto ele se içava para dentro do navio-tanque. Um bando de caçadores furtivos? Acham que podem me desafiar? Aquático zombou. Então morra. Jonah Melville ergueu o braço mecânico que lhe restava, crepitando com violenta eletricidade, e disparou diretamente contra Aquático. Ao perceber o ataque iminente, Aquático saltou para trás, agarrou uma barra de ferro do convés e a arremessou contra o robô com toda a sua força. Ele não era tolo o suficiente para enfrentar aquela correnteza de frente, a mesma força quase matar o monstro do lago. Aquático sabia que sua força estava na água, não em terra firme. Chiar! O braço mecânico revestido de raios despedaçou a barra de ferro em pedaços que tilintaram pelo convés. No momento em que Jonah Melville se preparava para atacar novamente, um tentáculo grosso e largo como um barril emergiu repentinamente da água. Enrolou-se firmemente em torno da grande caixa de madeira e a puxou em direção ao lago. Não! Solte meus ovos! Rugiu Jonah Melville com os olhos vermelhos de sangue. Ele abandonou Aquático e avançou em direção à origem do tentáculo. Splash! O monstro do lago se moveu rapidamente. Antes que ele pudesse alcançá-lo, já havia arrastado a caixa para debaixo d'água. Devolvam-nos! Consumido pela fúria, Jonah Melville perdeu completamente o controle. Mergulhou seu robô gigante na água, os propulsores rasgando a correnteza enquanto perseguia a caixa. Rugido! Nas profundezas escuras, o monstro do lago rasgou facilmente a caixa. 2 ovos grandes, redondos e marrons rolaram para fora, flutuando até seus braços. Seus olhos enormes suavizaram-se com um calor quase humano enquanto segurava os ovos perto do corpo, aconchegando-os delicadamente contra o peito. Não muito longe dali, Aquático observava, a luz da lanterna em sua cabeça iluminando a cena. Então a caixa continha ovos de monstro, murmurou ele. Não admira que tenha enlouquecido. Os amigos dos peixes devem ter roubado seus filhotes. As criaturas mais aterrorizantes do mundo são sempre as mães que perderam seus filhotes. De repente, uma luz ofuscante rasgou a escuridão. Um robô gigante surgiu do alto, seus holofotes cortando a água turva enquanto avançava em direção ao monstro do lago. Sua velocidade era tremenda, os propulsores rugiam enquanto ele diminuía a distância. Antes que o monstro pudesse reagir, Jonah Melville desferiu um poderoso soco direto em sua cabeça. Assustado, o monstro do lago soltou um rugido estrondoso. Uma onda de bolha subiu à superfície e os 2 ovos escaparam de suas garras. Num instante, Jonah Melville passou rapidamente por cima da estrutura, agarrando os 2 ovos com o braço e disparando em direção à superfície a toda velocidade. Rugido! O monstro do lago rugiu de raiva, seus 2 tentáculos enormes chicoteando para frente como serpentes gigantes, cercando Jonah Melville por ambos os lados. Boa tentativa, mas esses ovos são meus. Os olhos de Jonah Melville brilharam com uma determinação feroz. Ele arremessou os 2 ovos em direção à superfície do lago, girou e ergueu seu poderoso braço mecânico. Os tentáculos do monstro do lago já o envolviam. Jonah Melville zombou. Uma descarga elétrica irrompeu de seu braço quando ele brandiu a garra para frente, agarrando um dos tentáculos grossos com uma força crepitante. Chiar! As profundezas escuras iluminaram-se com violentos clarões. Correntes elétricas percorreram descontroladamente a água. Os olhos do monstro do lago arregalaram-se enquanto todo o seu corpo se contorcia, tomado por uma dor insuportável. Normalmente, essa corrente elétrica também teria atingido Jonah Melville, mas a construção especial do robô o isolou completamente. Raios crepitavam ao redor dele sem parar. O monstro do lago se debatia, mas a voltagem esmagadora travava seus músculos, paralisando-o completamente. Sua força vital estava se esvaindo. Já que não posso te capturar vivo, rosnou Jonah Melville, vou te matar. O cadáver de um monstro lacustre poderia valer uma fortuna, colecionadores pagariam qualquer coisa por um troféu desses. Então, uma sombra escura surgiu atrás dele. Quem está aí? Latiu Jonah Melville. Seu avô, Aquático, lutando contra a paralisia persistente em seu corpo, avançou e agarrou o robô, suas presas de aço à mostra como as de um predador das profundezas. Com uma mordida selvagem, ele cravou os dentes no braço do robô. Foto. As fileiras irregulares de presas, mais duras que aço, esmagaram o braço mecânico com uma única mordida, cortando instantaneamente a corrente elétrica. É você, rugiu Jonah Melville, com os olhos ardendo de ódio. Se tivesse a chance, ele despedaçaria aquele maldito tritão até não sobrar nada, mas ele nunca teve essa oportunidade. Livre da corrente de alta voltagem, o Kraken avançou, abrindo suas mandíbulas com um estalo. Em um movimento rápido, ele despedaçou o robô e engoliu Jonah Melville inteiro. Os olhos enormes do Kraken encontraram os de Aquático. Por um breve momento, seu olhar suavizou. Ele soltou um rugido baixo e estendeu um tentáculo para puxar seus ovos para perto. Aconchegando os ovos intactos, os olhos do monstro do lago brilharam de alívio e alegria. Devo ir embora, murmurou Aquático, balançando o rabo enquanto começava a subir em direção à superfície. Ao chegar em terra firme, sua cauda se dividia em pernas, uma adaptação que o tornava verdadeiramente anfíbio. De repente, uma sombra escura, semelhante a uma serpente, passou por ele. Aquático ficou tenso instantaneamente, esperando o outro ataque inimigo. Ele se virou bruscamente, com os olhos cheios de intenção assassina.
Mas então ele congelou. O monstro do lago estendeu um tentáculo, roçando suavemente sua bochecha enquanto murmurava baixinho em um tom ininteligível. Ah não, de jeito nenhum. Aquático acenou freneticamente com as mãos, sacudindo a cabeça antes de disparar em direção à superfície como um foguete assustado. Ao emergir da água, ele viu que o petroleiro da organização Amigos dos Peixes já havia sido apreendido. Agentes de segurança se aglomeravam no convés, tirando fotos e coletando provas. O vovô Max também estava lá, conversando com os policiais, provavelmente prestando seu depoimento. Acho que o vovô dedurou os Amigos dos Peixes, murmurou Aquático com um sorriso presunçoso. Independentemente do mundo, a caça furtiva de animais em extinção era um crime grave, punível com a pena de morte nos piores casos. Não muito longe dali, o Capitão Shaw transportava Ben e os outros. Onde está aquele monstro do lago? Vou trazê-lo para cá, gritou o Capitão Shaw, ainda determinado a capturar o Kraken. Ben deu de ombros. Relaxa. Tenho certeza de que algum herói já resolveu isso. Eu acredito nisso. O Ben tem razão, disse Gwen com um sorriso. Observando a cena, Aquático deu uma risadinha discreta, depois mergulhou novamente, deslizando silenciosamente em direção ao barco de pesca. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.